Bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Todo sábado eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para vocês. Peço que vocês compartilhem essa live. Visite o meu canal Filosofando com Deus, Pai. E dê um like para que vocês possam me proporcionar para que eu venha conseguir fazer ao vivo lá também no YouTube, como eu faço aqui no Facebook. Então é por isso que eu peço like, não é para me aparecer, não é para me ser visualizada, por vontade de ter engajamento, mas simplesmente para que eles liberem os meus vídeos ao vivo, porque tem uma porcentagem de vídeo que eu devo atingir para que eu possa ser liberada lá no canal, tá bom? Então, que vocês compartilhem a palavra do Senhor e também me ajudem a disseminar a semente do coração de cada pessoa que precisa ouvir esse evangelho. Bem, hoje nós vamos falar sobre aquele que anda com Deus, como devemos absorver o conhecimento de Deus para nossas vidas, como Deus nos instrui, e sobre aquele que serve e aquele que não serve. Nós vamos falar de todas essas coisas hoje. Então, o ímpio é aquele que não anda com Deus, né? O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, e muitas das vezes o ímpio é aquele que já até conheceu a Deus, mas ele não quer saber, né? Ele se voltou contra Deus. Se não fosse possível um crente se desviar e abandonar a fé, não teria escrito Paulo sobre isso. O ímpio é aquele que olha para os outros crentes, ou que olha para o crente e diz: ah, olha lá aquele crente doido, já está pregando, já está falando de profecias de novo. Olha para os crentes como se fosse alguém que não sabe o que diz sobre Deus e que não conhece a Deus, então por isso ele não para ouvir. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias os homens terão pulseiras nos seus ouvidos, eles não queriam ouvir. Eles simplesmente construiria mestre para eles que mais aprazisse a sua alma, ou que desse mais prazer em ouvir, né? Mas eles não gostariam de ouvir a palavra do Senhor. E isso está se cumprindo nas Escrituras. Muitas pessoas não querem ouvir simplesmente a palavra do Senhor, não querem escutar, porque elas sabem que elas têm que mudar de comportamento, têm que mudar o seu posicionamento com relação ao mundo, têm que abandonar muitas práticas mundanas e mudar. É uma questão de amor a Deus e temor a Ele. Se você não ama e você não teme, você simplesmente não muda. Então, quando você entende que você deve um temor a Deus, que você respeita a Deus e que você precisa realmente mudar as suas práticas, você automaticamente você anseia por isso. Por isso que no Salmo 42 ele fala: como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. O que ele quis dizer? O que o salmista quis dizer? Que agora ele tem prazer na lei de Deus, que a alma dele anseia por fazer aquilo que é da vontade de Deus, ou seja, mudar suas práticas. Jesus virou para Nicodemos e disse que se um homem não nascesse de novo, não era possível entrar no reino dos céus. Nicodemos não entendeu, porque ele achou que um homem já adulto poderia entrar de novo na madre de sua mãe e nascer de novo. E ele perguntou para Jesus: mas como pode um homem nascer de novo? Como pode ele voltar à madre de sua mãe e voltar a nascer? Jesus virou para ele: você é mestre da lei, não entende o que eu estou falando? Se você não entende das coisas terrenas, que dirás quando eu falar das coisas divinas? Então ele estava com o entendimento totalmente fechado, né? O espiritual dele, a visão espiritual dele estava muito ainda pregada aqui, muito física, né? Ele não tinha uma visão espiritual aberta. Então por isso que Jesus disse para ele: e você é mestre e você não entende o que eu estou falando, ou seja, você lê a minha palavra e ainda assim não compreende, né? Então os filhos são aquele que querem ouvir a palavra do Senhor, que aceita, né? E que sabe que tem que mudar e tenta se amoldar, mudar de atitude, de caminho todos os dias. E algumas pessoas elas não querem ouvir simplesmente porque elas acham que aquela pessoa é doida, que ela acha que aquela pessoa não sabe o que está falando, que aquela pessoa não compreende o que diz. Como Deus não instruiria seus filhos? Como Deus não mostraria como caminhar com Ele?
Como Deus não disciplinaria o seu próprio filho? A palavra do Senhor diz que aquele que é disciplinado por Deus é filho, mas aquele que não se deixa disciplinar por Deus não é filho legítimo, mas ilegítimo, né? Ele primeiro nos prepara para depois nós darmos testemunho de tudo o que acontece tanto na nossa vida como no reino espiritual, né? Nós somos provados pelo fogo e passado pelo fogo como prata e ouro, e ele usa essa figura de linguagem lá em Zacarias 13:9 para dizer que nós vamos passar por provações, que nós vamos ser provados diante das adversidades, e nós seremos provados como prata e ouro, e no final seremos refinados, assim como uma prata vai para o fogo, é refinada e é tirada toda a impureza. Quem já visualizou em sua mente o processo de purificação de joias, de prata, de ouro, sabe que aqui Zacarias estava falando sobre aquele que é provado, aquele que é refinado no fogo. E o fogo ele é usado como uma figura de diversidade, de dificuldade. Aquele que é provado pelo fogo, que é refinado pelo fogo, depois ele é logo aceito por Deus, né? Então nós somos passados como prata e como ouro pelo fogo. Eu vou ler Zacarias 13 aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Lá em Zacarias 13 ele fala: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e todas as ovelhas serão dispersas. Voltarei a minha mão para os pequeninos, e toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão. Mas uma terça parte sobreviverá. Por que essa terça parte sobreviveu? Olha a diferença da terça parte que sobreviveu para 2/3 do que morreu. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, ou seja, vou refinar vocês como refina a prata, vou tirar o melhor de vocês. E a provarei como se aprova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei e direi: vocês são meu povo, e eles me dirão: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias 13, 7, 9. Ele está falando aqui, gente, que ele vai provar a gente, que nós vamos passar por dificuldade, sim. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, né? Ou seja, esperança, confiança nele, porque ele venceu o mundo e nós venceremos. Por quê? Porque ele está conosco até aquele dia. Lembrando de Hebreus 13, 5, que ele fala: nunca os deixarei, jamais o abandonarei. Deus ele não anda conosco para nos abandonar no meio do processo, no meio da caminhada. Ele nos dá um direcionamento personalizado quando a gente aceita ser disciplinado por ele, e quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente se alimenta da palavra dele. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por que ele usa ouvir? Porque naquela época não existia a Bíblia escrita. Os profetas liam a lei diante do povo, né? E hoje em dia a palavra do Senhor vem pelo ouvir e pelo ler, pelo estudar a palavra do Senhor, né? Ele fala pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época não tinha escritura, não existia escritura. Os sacerdotes iam diante do povo e eles liam a palavra para aquele povo, eles liam a lei. E aquele povo já havia esquecido de como era a lei de Deus e começavam em suas práticas mundanas. E eles só se voltavam para Deus quando o sacerdote lia. Veja bem que se você verificar na Bíblia inteira, você vai ver que e foi diante do povo o profeta fulano de tal e leu a lei do Senhor. E todos se arrependeram, jejuaram, né? Colocaram cinza sobre suas cabeças, ficaram no pó e na terra e se arrependeram dos seus maus pecados. E logo Deus os atendeu. Assim, esse retrato que eu estou passando para vocês, se vocês forem ler Jonas, vocês vão ver isso lá em Nínive, que todo governante daquela cidade, todo o povo, ninguém comeu, ninguém bebeu, todo mundo jejuou, todo mundo se ajoelhou diante do Senhor, porque reconheceu suas práticas mundanas e reconheceu que estava longe de Deus e logo se voltou para Deus. Por quê? Porque eles ouviram a lei e foi firmado nele uma fé. A fé voltou para eles. Eles entenderam, eles abriram seu entendimento, a compreensão do que era servir a Deus e se voltaram para Deus, né? Então, em Zacarias, ele fala isso também, que nós seremos provados como a prata é provada e como o ouro é refinado e logo é aceito pelo Senhor. Então, Deus, ele usa
profetas, usa pessoas para nos instruir, usa pessoas para pregar a sua palavra quando a gente não quer ouvir, quando a gente não tem a prática da leitura da palavra, porque as pessoas têm preguiça de ler, elas querem tudo mastigado, querem só ouvir pregação, mas não querem ter a leitura em dias, a leitura do Senhor. Será que eles não sabem que Deus usa e dá sabedoria àqueles àquele quem Ele quer? Deus, ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Balaão estava com o entendimento fechado, ele estava espiritualmente cego, por isso ele não viu que quem estava ali impedindo daquela jumenta passar era um anjo. Então, só quando Deus abriu o espiritual de Balaão é que ele viu que tinha um anjo no caminho e por isso a jumenta não queria passar. Tanto é que a jumenta falou. Tu imagina você ter um animal que fala com você. O cara estava tão cego que ele não percebeu que a jumenta estava falando e não se assustou. Minha jumenta falou comigo? Não. Ele bateu nela e ela virou para ele e falou assim: quantas vezes eu te servi? Quantas vezes eu fiz isso? Aí foi que abriu o entendimento dele, que era um anjo que estava ali, né? Então Deus, ele dá a sabedoria a quem quer. Então escute aquele que falam da palavra do Senhor. Não feche, não tampe seus ouvidos, porque a palavra do Senhor diz que muitos tamparão seus ouvidos, terão coceiras no seu ouvido, porque simplesmente não quer ouvir a palavra do Senhor. Vocês sabem sobre o rico e o Lázaro? Lá na parábola do rico e Lázaro, não é uma parábola, é uma história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro, para alertar aquelas pessoas, né? Então esse homem morreu e ele queria voltar para alertar os seus parentes, para que eles fossem poupados de ir para o inferno, né? Então a palavra do Senhor lá em Lucas 16, 19 diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Lucas 16, capítulo 24 ao 29, eu vou ler. Clamando disse, primeiro eu vou ler do começo para quem não entende a parábola do rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendamente, ou seja, ele comia tudo que lhe ansiava, tinha dinheiro para tudo. Havia também um certo homem chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, era um mendigo que ficava na porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ele era tão miserável que os cães vinham lamber suas feridas. Ou seja, era um mendigo, era um cara que ninguém queria, que a sociedade não tinha olho para ver, ninguém queria ajudar, ninguém tinha misericórdia dele. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o selo de Abraão. Por quê? Esse homem não possuía riqueza alguma, era miserável diante da sociedade, dos olhos do homem. Mas ele era rico diante de Deus, porque bem aqui, veja bem, ele fala assim, que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. Isso era o rico. E Lázaro no seu seio. Clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água, a ponta dos seus dedos, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele estava no fogo do inferno. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, tudo que ele podia receber, ele recebeu aqui em vida, né? Mas aí ele não guardou a palavra do Senhor, porque ele achava que ele era rico. Por isso que lá em Apocalipse, quando a visão do Senhor veio sobre Paulo, sobre as igrejas, ele fala, lembra-se aquela igreja que ela se achava rica e bem vestida, mas ela é pobre e nua, né? Então ele está falando assim, você lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Não significa aqui, gente, que porque a gente é pobre, a gente vai ser rico no reino dos céus se a gente não aceitar Deus aqui. Nós, o rico, tanto o rico quanto o pobre, ele tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e mudar, ter uma mudança de atitude para que ele possa ganhar a coroa da vida. E além disso, está posto um grande abismo entre nós. Aqui ele continua, né? Agora este é consolado e atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os passar daí para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai
Pois tenho 5 irmãos para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, ou seja, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum morto ressuscitar. O que Abraão estava dizendo aqui para ele? Se vocês não ouvirem os profetas que estão vivos, que andam, que são homens de Deus, que conhecem a lei de Deus, como é que você acha se mesmo se Deus ressuscitar um morto e falar com eles, eles não vão ouvir, porque eles não querem ouvir. É isso que Abraão estava dizendo, você tampou os seus ouvidos também, assim como esses outros tamparam os seus ouvidos. Então, essa era uma história que Jesus colocou em Lucas aqui. Gente, e esse aqui, quem contou isso aqui está no Evangelho de Lucas. Vocês não vão achar essa história em outro evangelho, somente no de Lucas. Veja que Lucas não era um homem que variava das suas ideias. O Lucas era um médico. E todo médico, ele é meio que incrédulo, né? Então, para Lucas colocar essa história aqui dentro do capítulo do livro dele, é porque ele testificou sobre essa história. Quando vocês começam a ler o livro de Lucas, ele fala que ele examinou tudo tranquilamente e quis escrever, porque Lucas não era um homem que variava das suas ideias e acreditava em qualquer coisa. Lucas era um homem cético, ele não acreditava em qualquer coisa. Quando vocês iniciam o Evangelho de Lucas, ele falava assim: tendo, pois, muito empreendido por ordem a narração dos fatos. O que ele disse? Eu me esforcei muito para escrever esse livro e para examinar os fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. O que ele está dizendo? Que ele examinou, que ele foi como um detetive buscando os fatos, ele se atinha aos fatos para escrever o livro dele. Então aqui ele não está variando, ele está escrevendo uma coisa que realmente aconteceu. Quizás uma visão vinda por Deus mostrou a ele, ou talvez o próprio Jesus, como era mestre de Lucas, o instruiu sobre isso, né? Porque Jesus, ele foi mestre não só daqueles que andavam com ele em vida, mas ele foi mestre daqueles que após a sua morte e ressurreição tiveram visões, tiveram, como que eu posso dizer, instrução do próprio Deus, porque o Espírito Santo, ele testifica de Deus, né? Pergunte-se para você mesmo: se eu aceitar Jesus, eu serei salvo? O próprio Espírito Santo vai testificar dentro de você, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito testifica de Jesus. Jesus disse: vocês creem que nas Escrituras falam sobre Deus? Pois leem e examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. E o próprio Espírito Santo que vem sobre nós testifica de Jesus, porque ele fala: naquele dia derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Veja bem, ele não falou que ele vai derramar só sobre os crentes, só sobre aqueles que creem, toda a carne, né? Agora, aqueles que vão aceitar, continuar aquela caminhada com Jesus, é totalmente diferente. Esses receberão a promessa da vida eterna e o galardão, né, de mudança de atitude e tal. Mas esses que conhecem, que testificaram sobre Jesus, mas não aceitaram, esses negaram a fé, né? Então, quando você lê a Escritura, você tem muito bem claro quem é Jesus. Você sabe o que ele tem dito, você sabe quem ele tem usado. Você só não quer ouvir, só não quer mudar de atitude, né? Então, Abraão disse: se vocês não crêem na palavra dos profetas e da lei, vocês não vão crer se eu ressuscitar um morto e mandar um morto lá. Então, esses que pregam a palavra, eles são instruídos por Deus. Claro que tem muita gente que prega a palavra, mas não vive de acordo com a palavra, mas a gente não deve olhar para o homem natural, mas para o homem espiritual, que é Jesus. Além de ser espiritual, Jesus é físico, né? Jesus, ele está no meio de nós. A gente só não vê. A fé, a gente deve acreditar naquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. Por exemplo, você não vê o vento, né? Mas você sente, você sabe que o vento existe. Por quê? Porque você sente, você não vê. Ninguém consegue ver o vento.
O amor, você já viu o amor alguma vez personificado em pessoas dizerem assim, aquele cara ali é o amor? Não. O amor, você tem uma prática constante de ações e atitudes do seu dia a dia para que aquilo seja resplandecido como amor, para que você olhe e diga aquela pessoa é todo amor. Jesus era amor em pessoa. Por quê? Porque ele personificou o amor em si, em suas atitudes, em suas ações, mas o amor em si você não vê, você só vê quando a pessoa age com amor, né? Mas a personificação em si do amor, em palavra, literalmente, você não vê. Assim também é Deus. Nós não vemos Deus, mas ele existe. Por quê? Porque ele existe. Porque ele se comunica com nós, ele tem um relacionamento com nós. Aquilo que pedimos dele é aquele objetivo que queremos alcançar e que muitas vezes oramos para obtê-los, a gente alcança. Só que tem muita gente que tem um entendimento tão fechado que recebe as promessas de Deus e logo esquece que recebeu. E aí vem a gratidão em seu coração, de dizer, Deus não existe, o Senhor me abandonou, se o Senhor existisse essas coisas não aconteceriam, pessoas não morreriam, ninguém sofreriam, né? Jesus disse que mesmo a gente crendo, mesmo a gente estando dentro do Evangelho, nós sofreremos aflições. Jesus sofreu aflição, gente. Mesmo ele honrando a Deus em todos os aspectos, ele foi um homem que nunca pecou, mas ele teve aflição. Mas isso não significa que a aflição venceu ele, ao contrário, né? Ele venceu a morte até. Né? Então, se você não crê na palavra da lei, nem naqueles que o pregam, nada os fará crer. Então, não perca tempo. Vá até Deus, vá até Jesus, vá até aquele que pregue. Não olhe para aquele que está pregando, mas olhe para a pregação. Se ela realmente condiz com a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor. Se arrependem quando é tempo, porque o fim está próximo. E esse fim pode ser uma morte, pode ser uma doença, pode ser um acidente que vai colocar fim à sua vida. Mas também pode ser um arrebatamento de Deus, ou pode ser o juízo final. Ainda é tempo da gente se arrepender, de se voltar para Deus, de buscar a palavra de Deus. Ele fala, busque a palavra e o reino dos céus enquanto é tempo, achai, enquanto se pode encontrar. Busque crer em Deus, não perca tempo. Tempo é precioso, use de uma forma sensata o seu tempo para ter uma eternidade com Cristo. Jesus, ele não perdia tempo, né? Sempre. Às vezes, Jesus não parava nem para comer, porque ele queria fazer a vontade de Deus, porque ele sabia o pouco tempo que ele tinha na terra. Mesmo a gente não sabendo o quanto tempo nós temos aqui, mas nós fazemos uma ideia. Sabe por quê? A morte ela vem repentina. Você pode estar vivo, cheio de saúde hoje, e pode ser ceifada a sua vida. Né? É assim, um instante, em um segundo. Às vezes você está dirigindo seu carro, vem alguém bate, e aí você sofre um acidente, né? Você pode estar andando pela sua casa, você pode ter um infarto fulminante, você pode ter um AVC. Então, é tempo de buscar ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida a gente não pode segurar em nossas mãos. Jesus disse, vocês querem todas as coisas grandes, mas vocês não podem nem a pequena, você não pode nem mudar a sua estatura. Você não pode aumentar um côvado a sua estatura. O que ele quis dizer com isso? A gente quer mudar muita coisa, mas a gente não quer mudar o nosso pensamento a si mesmo. Mudar aquilo que a gente consegue mudar, mas a gente quer mudar aquilo que a gente não pode. Né? A gente não pode prolongar a própria vida, mas a gente pode buscar a eternidade em Deus. E constatar de que realmente a gente vai receber essa eternidade. Como constatamos? Confessando que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele nos salva. Ele falou, aquele que crê, ainda que morto, viverá. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Lázaro já estava fedendo, né? Aquela mulher disse, Senhor, ele já está 4 dias morto, já está fedendo. Mas Jesus disse, Lázaro, venha para fora. E foi extraordinário isso, porque ele ali testificou que ele podia ressuscitar o morto, que ele venceu a morte, que a salvação está nele, né? Será que ele não anda? Será que essas pessoas que andam com Deus não têm entendimento de quem é Deus? De que realmente conhece ou não conhece Deus? Para que você venha dizer que você não quer ouvir aquela pessoa simplesmente por birra, por picuinha, por não querer ouvir. Eu não quero ouvir. Hoje está na moda a pessoa dizer, não quero ouvir crente. Eu tô com nojo de crente. Eu não dou nem ouvido para crente. Crente é doido. Por quê? Porque está na moda as pessoas dizerem isso. E às vezes você nem olhou direito para aquela pessoa, nem olhou direito para o caráter daquela pessoa, nem foi lá ver se realmente o que ela pregava tinha algo a ver com a Bíblia.
Você não examinou. Porque Jesus disse, examinais as escrituras, porque nelas, elas testificam de mim, nelas encontram a vida eterna, você encontra a vida eterna, e elas testificam de mim. Será que aquele que não anda com Deus sabe mais do que aquele que anda, né? É como você dizer assim, eu conheço fulano já há muitos anos. Aí a vizinha do fulano fala, realmente eu conheço ele, mas eu nunca conversei com ele. Quem conhece realmente o fulano? É aquele que já anda com ele há muito tempo, que sabe o seu dia a dia, ou é aquele que apenas viu algumas vezes? É aquele que anda. Então, com Jesus não é diferente. Aquele que anda com Deus, aquele que lê a sua palavra, sabe mais dele do que aquele que não lê. Vocês devem ter cuidado com aqueles que dizem andar com Deus e não vigiam o que faz, e não condiz o que eles falam com o que fazem. Desses vocês também devem ter cuidado. Porém, Jesus disse nas suas escrituras que as suas escrituras testificam dele. João 5,39, está escrito isso lá em João 5,39. Vocês julgam que eu tenho uma vida eterna, mas olhem as escrituras. Eu vou ler aqui João 5,39 para vocês. João 5,39. Examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Então, nós devemos vir a Senhor para receber dele a vida eterna. Paulo disse em 2 Timóteo 1,12, pois eu bem sei em quem tenho crido. Nós devemos saber, nós devemos conhecer realmente em quem nós temos crido. Nós devemos examinar, Jesus mandou examinar, né? 2 Timóteo 1,12, leiam lá, pois eu bem sei em quem tenho crido, porque ele tinha uma convicção de quem ele servia, de quem era Jesus. Então você também deve ter essa convicção. Quando a gente sabe em quem crê, em quem Jesus é, quando a gente ouve uma pregação, logo a gente linka. A gente sabe se aquela pregação é ou não de Deus. A gente não se deixa levar. A gente não deixa se envolver por doutrina estranha. Por quê? Porque a gente sabe em quem crê. A gente sabe quem é Jesus. Porque você conhece o caráter dele, porque lê a palavra dele, né? Então, quando você conhece a Deus, você sabe quem é ele. Você sabe quem é Jesus. Eu bem sei em quem tenho crido, disse Paulo. Por quê? Porque ele conhecia o Pai, ele sabia qual era a vontade do Pai, né? Se você conhece o Pai e faz a vontade dele, e a sua pregação vem de Deus, e você é justificado pelas suas atitudes, parabéns, você está andando com Deus. Mas aquele que lê sobre Deus e usa como comércio, assim como os mestres da lei usavam como comércio a palavra do Senhor, você está sendo um hipócrita e você será digno de ir ao inferno, né? Se você conhece o Pai e não faz a sua vontade, e a sua pregação é vã, né? A sua pregação é vã, e você começa a desviar aqueles que querem ouvir. Por isso que Jesus se direcionou aos fariseus dizendo: vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrar. Cuidado que as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando primeiro que vocês. Por quê? Porque eles julgavam esse tipo de pessoa, eles julgavam as prostitutas, julgavam os cobradores de impostos, mas eram eles que primeiro estavam entrando no reino dos céus. Porque Jesus falou isso para eles? Porque naquela ocasião, eles haviam anteriormente falado sobre as prostitutas, sobre Maria Madalena, sobre aquela mulher que era pega em adultério, né? Então eles tinham usado essas pessoas para acusar Jesus. E Zaqueu, né? Então eles olhavam para aquelas pessoas como se elas fossem ímpias, mas na verdade elas tinham um coração de arrependimento. E elas entraram no reino dos céus. Era isso que Jesus estava falando para eles. Vocês não deixam ninguém, não entram no reino do céu, não deixam ninguém entrar. As prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando primeiro que vocês, né? Ou seja, eles sabiam toda a lei, mas eles não agiam de acordo com aquela lei. Então, se você prega, mas você não vive o que prega, a sua pregação é vã. E cuidado, porque você será uma pedra de tropeço para aquele que quer ouvir a palavra. Por causa de muito crente, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque ouve um crente falando, olha lá o louco falando, olha lá o doido falando, não sabe nem o que diz, né? Vive fora da realidade.
Parece assim que a gente vive flutuando. Eles acham, né? Mas eles não têm nem ideia, porque eles não sabem quem é Jesus. Eles não sabem como crer em Jesus. Então, nós devemos justificar as nossas atitudes com a palavra de Deus e fazer com que elas testifiquem, seja testemunho da nossa caminhada com Cristo. Ou seja, que isso seja genuíno, que você não pregue uma coisa e viva outra, ou viva uma coisa e pregue algo totalmente ao contrário, né? Porque a palavra testifica de Jesus, que testifica sobre os nossos testemunhos, né? Se a sua pregação de Deus, se a sua pregação vem de Deus, pois ele é justo, então ele justifica você que anda com ele. Não somente você fala de Deus, mas você anda com ele. E quem anda com ele, com Deus, não pode andar em conselhos dos ímpios, nas rodas dos escarnecedores. Ter um conselho sobre Deus é melhor do que ter um conselho sobre o mundo, né? Você que acha assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia, eu já ouvi muito essa palavra. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Conselho é bom sim. Se conselho não fosse bom, Deus não deixaria tantos conselhos na Bíblia dele. A Bíblia é um livro completo de conselhos, de instrução para a sua vida. São conselhos de Deus para você. Então, ter um conselho sobre Deus e ouvir esse conselho é melhor do que você ouvir um conselho que te faça caminhar para o inferno, né? Então, lá, vamos ler Marcos. Eu vou ler Marcos para você. Capítulo 9, verso 38 ao 40. Ele fala bem assim, Marcos 38. Quem não é contra nós é por nós. Lucas 9, 49 e 50. João 40, desculpa. João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Veja bem. O qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Então, aqui o discípulo João estava dizendo para Jesus, olha, eu vi uma pessoa pregar em teu nome, mas ele não segue a gente, ele não segue o caminho. Como é que João sabia disso? Jesus deu uma lição para João. Só anda com Deus, quem anda com Deus, Deus sabe. As pessoas podem até não ver que você anda com Deus, mas se você realmente anda com Ele, Jesus vai botar um testemunho, né, diante de você, para que realmente você faça aquilo que você se propôs no seu coração a fazer diante de Deus, que é servi-lo. E essas pessoas com certeza serviam. Olha o que Jesus fala sobre elas. Jesus, porém, lhe disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ele estava falando aqui literal, gente. Se uma pessoa realmente curar em nome de Jesus, ela realmente está servindo a Deus. Porque o milagre de Jesus só é instituído e proferido pela boca daqueles que o servem verdadeiramente. Veja bem, se você é uma pessoa hipócrita, você não consegue fazer milagre. Vocês já leram na Bíblia algum mestre da lei conseguir fazer milagre? E o mestre da lei, fulano de tal, fez um milagre? Não. Por quê? Porque eles liam a palavra do Senhor, eles pregavam as escrituras, mas não andavam com Deus. Porque ele fala bem assim na palavra de Jesus, fala na palavra dele, vocês dizem andar comigo, mas o seu coração está longe de mim. Vocês dizem amar a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Então não era possível aquelas pessoas fazerem milagre. Essas pessoas aqui não andavam literalmente com Jesus. Não estavam ali caminhando com Jesus todo dia. Mas provavelmente essas pessoas ouviram Jesus pregar, elas aceitaram Jesus e para onde elas iam, elas pregavam Jesus e não só pregavam, como também realizavam milagre. Veja bem que João diz que tem um que no nome de Jesus expulsava demônio. Não é possível uma pessoa expulsar demônio de verdade. Eu não estou falando aquelas pessoas que criam todo um teatro para dizer que expulsam demônio, que não expulsam, tá? Porque tem igrejas hoje que dizem expulsar demônio, dizem curar, mas eles não estão fazendo em nome de Jesus. Usam o nome de Jesus como pano de fundo
para obter somente aquilo que eles querem, que é riqueza material. Mas eles não sabem que estão caminhando para o inferno. Talvez saibam, mas são tão ignorantes que eles têm um discernimento já fechado, cauterizado e deixaram de entender aquilo que no primeiro momento eles entendiam. Então esses aqui, eles expulsavam o demônio. E João diz, ele não nos segue, e aí proibimos ele, porque ele não segue a gente. Jesus disse, não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo fale mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Ele continua no verso 41, porquanto qualquer que vos der de beber um pouco d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ou seja, essas pessoas aqui que usavam o nome de Jesus e realmente estavam andando com Jesus, elas eram dignas da honra que Jesus havia dado para ela, porque Jesus estava testificando para João, olha, realmente, você acha que ele não me segue, mas ele me segue sim. Não proíbam eles de fazerem milagres em meu nome, porque eles estão fazendo milagre no meu nome, mas eles não vão falar mal de mim. Por quê? Porque eles estão andando realmente comigo. Esses sim estão andando. Agora a gente vê em outra parte do evangelho, que aqui não cabe, né? Mas eu vou falar para vocês, que tem um homem que ele fala que expulsa demônio, que tem visão em nome de Jesus, mas não tem. E Paulo fala para esse homem, arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque você julgou que a palavra do Senhor era vendida e não é. Porque esse homem chega para Paulo e fala, quanto é que é para me ter essa benção aí? Quanto é que é para me curar? E aí Paulo exorta ele e fala, olha, sai de perto de mim, porque você anda com o espírito de Satanás. Você acha que o Espírito de Deus é vendido? Que os milagres que eu faço eu comprei? Você não tem nem ideia de quem você está falando. Ou seja, esse homem nem conhecia Jesus, ele nem conhecia o Espírito Santo. Então tem pessoas que andam com Deus e que você vai achar que não andam, mas somente Deus sabe quem anda e quem não anda com ele. Por isso que diz que naquele tempo, naquele dia que Jesus voltar, naquele dia que ele vier arrebatar a sua igreja, o joio será separado do trigo, uma peneira será passado entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu vou ler uma palavra para você aqui. Eu lembrei dessa... Olha aqui, ó. Malaquias 3, 16, 18. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção que dizia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor. Esse dia que preparei, o que é? É o arrebatamento, gente. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 16, 18. Então, vai haver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai conseguir saber quem serve a Deus e quem não serve de verdade? Não, porque você não passa o dia todo com aquela pessoa. Você não sabe no íntimo o que aquela pessoa realmente está pregando, se ela realmente se inclinou para aquilo que ela está pregando, se realmente você viu primeiro para ela, para depois ela passar para vocês. Porque eu costumo dizer, gente, se a palavra do Senhor não servir primeiro para mim, para exortar a mim, limpar o meu caráter e me purificar, eu serei uma hipócrita pregando o que eu prego. Então, primeiro a palavra tem que atingir a minha alma, o meu espírito, a ponto de mudar o meu caráter e me moldar. Porque senão eu nem sento aqui para falar de Jesus para vocês, porque eu estaria pecando mais ainda contra ele, porque ele fala lá em Lucas, o que mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Por quê? Porque quanto mais eu sei sobre as escrituras do Senhor, mais eu serei cobrada sobre ela. Por quê? Porque eu sei. E aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Essa é a palavra do Senhor. E ele fala, aquele que fala, que sabe o que está fazendo, mas não faz, não condiz com o que faz, esse está pecando, né?
Então, gente, que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês se voltem para Deus, que vocês realmente queiram ouvir a palavra do Senhor. Não feche, não tampe os seus ouvidos. Qualquer oportunidade que você tiver de ouvir a palavra do Senhor é válido, entendeu? Tire para você tudo aquilo que é de Deus e absorva para você, mesmo que naquela hora você não goste daquela palavra, daquela exortação, aquele chamamento, sabe? Às vezes a palavra do Senhor tem um chamamento para a gente, puxão de orelha para a gente. Olha, essa palavra é para mim. Aí, às vezes, a gente senta na igreja e fala, olha, essa palavra devia ser para fulano. Se fosse para fulano, Deus teria trazido fulano até lá. Mas é para você que está ouvindo. Então, coloque no seu coração mudança de atitude, vontade de ser justo diante de Deus, de ser genuíno diante de Deus. Genuíno é aquele que é verdadeiro, né? Então, vocês que ouviram essa palavra que eu estou dizendo aqui para vocês, não tampem os seus ouvidos, não tenham coceiras no ouvido, não queira ser como essa geração que tem coceiras nos ouvidos, jovens que zombam da palavra de Deus, né? É melhor você ouvir um conselho sobre Deus, sobre a lei do Senhor e servir e seguir aquele conselho, do que aqueles conselhos que vão te levar para o mundo e fazer você caminhar para o inferno. Lembre-se que o reino de Deus, ele é como um comerciante, sabe? Deus, uma vez Jesus falou essa parábola, o reino dos céus é como um comerciante que vendeu tudo que ele tinha, ele achou uma pérola das mais preciosas que tinha, a melhor, a mais cara, e ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou essa pérola. Então o reino dos céus é isso, vai custar tudo que você tem. Então, antes de você dizer que você aceita Jesus, para você não viver em hipocrisia, sente e calcule. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que começou a instituir uma torre, a edificar uma torre. Ele não sentou para calcular o quanto ia lhe custar a construção dessa torre. E aí ele não conseguiu terminar essa torre, logo teve prejuízo, logo parou de edificar essa torre. E as pessoas que passavam ao redor, olha lá, aquele cara começou essa construção e não terminou. Como se ele fosse um homem sem juízo, sem noção do que estava construindo. Então não seja esse tipo de pessoa. Sente e calcule quanto o reino dos céus vai te cobrar para que você sirva a ele. Não sirva a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Sirva a Deus genuinamente, sirva a Deus de verdade. Não sirva para as pessoas ver quem você é quando você não está sendo visto, quando você está no seu banheiro, no seu íntimo, tomando seu banho, quando você está dentro do seu quarto sozinho, quem você é, quando você está a sós com seu pensamento com relação ao próximo, o que você pensa sobre ele. Quando vem pensamentos adversos na minha mente sobre outras pessoas, eu logo penso, eu não devo pensar mal do meu irmão, eu não devo arrazoar em meu pensamento sobre o meu irmão, mas devo falar a ele claramente. Se eu tiver algo para lhe dizer, que não fique só num pensamento para não contaminar o meu espírito e a minha alma contra Deus, mas que eu possa externalizar de uma forma e perguntar para Deus, Deus, eu dou esse conselho? Senhor, isso é o que eu estou pensando do meu próximo, me é lícito pensar? É bom para contigo? Né? Porque a gente cria vaidade em nosso coração quando pensamos mal do outro, achando que o outro é pior do que a gente é melhor que o outro, que a gente sabe mais que o outro. Né? Então a palavra do Senhor diz para a gente não se pautar no nosso próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento é enganoso, o nosso próprio entendimento vem do coração. Ele fala que o coração é enganoso, que a gente tem que ter cuidado com o coração, né? Porém a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais cortante que faca de dois gumes, né? Ele fala a ponto de dividir ossos e medulas, ou seja, ela examina a intenção do coração, da alma e do pensamento. Então, que a palavra do Senhor chegue até vocês e que vocês possam encontrar como esse comerciante encontrou uma pérola e que vendeu tudo que tem e descobriu a verdadeira riqueza divina, e essa parte não será tirada dele. Lembra que Maria e Marta estavam ali, uma estava ouvindo Jesus e a outra estava preocupada com os afazeres da casa? Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor e essa parte não será tirada dela. Então eu falo a vocês, emocionalmente aqui falando, isso me emociona muito, porque tudo que a gente absorve de Deus, ninguém vai tirar da gente. Ninguém, mesmo que a pessoa corte a sua cabeça, mesmo que a pessoa tire a sua vida, ela não vai tirar o Espírito de Deus dentro de você, ela não vai tirar o que você sabe sobre Deus. Por isso que é tão importante a gente ter as Escrituras na nossa mente, porque daqui a pouco a palavra do Senhor vai ser tirada da terra. Muitos buscarão a palavra do Senhor
Muitos correrão atrás da palavra do Senhor e não encontrarão. A palavra do Senhor diz que jovens desmaiarão buscando a palavra do Senhor, tendo sede da palavra, mas não a acharão. Então, meu irmão, você que está aí do outro lado, escute a Deus, não escute a mim, que sou uma mulher pecadora, mas escute a Deus. Quando Ele falar ao seu coração, se arrependa, não cometa mais esse pecado, observe as escrituras, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, ouça o seu líder, ouça, né, aquele que prega a palavra. Examine as escrituras para ver se aquele que prega a palavra realmente está condizindo com o que Deus prega na palavra dele, para que vocês não venham ser levados para qualquer vento de doutrina. Então, que a verdadeira riqueza divina chegue ao coração de vocês, e essa parte não será tirada de vocês, porque é sua porção de herança com o Senhor. Mesmo que você morra, você viverá. Deus ama você, Deus morreu por você na cruz, porque Jesus é Deus. Então Jesus Cristo morreu e derramou sangue por cada um de nós, que nós possamos não negligenciar essa declaração de amor de Jesus, que é tão mostrada nas escrituras sagradas. Amo vocês em Cristo, fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau.